Então, leiamos a palavra do nosso Deus. Lucas 13, de 10 a 17, diz assim: Um sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém. Oremos. Nosso Deus bendito, ó Pai, nós queremos te clamar a tua misericórdia para esse momento também. Queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo, que o Senhor fez habitar em nós, nos dê o entendimento da tua palavra. Ó Deus, e se alguém que não recebeu, que esse seja um momento através da tua palavra também de ser ressuscitado espiritualmente, ó Deus, pelo teu poder. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos guia, nos dá o discernimento, o entendimento correto dessas verdades. Nos ajuda, Deus, a viver para a tua glória. É o que nós te pedimos. Amém. Queridos, as falsas religiões, elas são muito perigosas. E as falsas religiões, elas estão espalhadas em todos os lugares, no mundo inteiro, na nossa cidade. Em todos os lugares tem falsas religiões, falsos religiosos também, falsos adoradores. E isso não é uma novidade dos nossos dias. Talvez a gente consiga ter essa percepção grande por causa das mídias. Hoje todo mundo pode lançar suas opiniões numa rede social, na internet, e automaticamente todo mundo tem acesso àquelas opiniões. E às vezes a gente vê quão são estranhas, esdrúxulas algumas opiniões. O quão estão distantes da verdade de Deus. Mas isso não é de hoje. As falsas religiões sempre existiram. Porque no coração do homem, o pecado corrompeu de tal maneira que há um senso, um dever de adorar a Deus, mas que pelo pecado os homens criam seus próprios deuses, criam suas próprias identidades religiosas e tendem a interpretar o mundo à sua própria maneira e criar seus próprios ídolos. Dentro do que nós chamamos de cristianismo, então você imagina todas essas vertentes, todas essas religiões que dizem cristãs, as evangélicas, sejam as tradicionais ou as mais renovadas, catolicismo, aquelas que a gente reconhece claramente por seitas. Dentro do cristianismo também existem falsas religiões. Não é só porque as pessoas dizem, olha, nós que adoramos o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo, ou então nós adoramos o Deus de Israel. Não é só porque dizem isso que necessariamente são religiões verdadeiras, são pessoas verdadeiramente servos de Deus. E nós aprendemos através da palavra de Deus que é uma obrigação nossa reconhecê-los. Não porque nos é dado o papel de condená-los, porque nós não somos o juiz do mundo. Isso é Deus. Só Deus pode fazer. Mas porque nós devemos saber onde entramos, com quem nos relacionamos, por que nos relacionamos. Nós devemos saber de quem recebemos o ensino da palavra de Deus. Nós devemos provar as verdades bíblicas. Nós devemos provar as profecias, provar os espíritos como nos é ensinado na palavra de Deus.
Então é uma obrigação nossa reconhecer, distinguir o verdadeiro do falso, para que a gente rejeite o falso e receba aquilo que vem de Deus verdadeiramente. Mas como eu disse, não é de hoje que as falsas religiões existem. Não é de hoje que as falsas interpretações existem, até mesmo no meio do povo do Deus verdadeiro. Desde o passado, Jesus ele já expôs a hipocrisia de uma religião falsa e fingida. Antes de Cristo, o próprio Senhor Deus, em alguns momentos das Escrituras, ele, por meio dos seus profetas, ele diz, olha, chega, eu não aguento mais. Eu não quero mais saber vocês se reunidos nos sábados. Eu não aguento mais. Eu não aguento o sacrifício de vocês. Eu não aguento mais as festas de lua nova de vocês. Porque vocês falam da boca para fora, mas o coração está perdido. Isso nos ensina muitas coisas. Desde o passado, os homens, dentro do meio do povo de Deus, ou usando por pretexto a palavra de Deus, maquinam o mal, porque não foram transformados. E Jesus, ele fez essa exposição pública desses homens. Jesus expôs a farsa de muitos desses que diziam-se adoradores de Deus e, na verdade, adoravam o próprio ventre, o próprio ego. Um exemplo claro, onde Jesus expõe esses erros, onde Jesus mostra o quão perdidos eles estavam em suas interpretações, está lá no Sermão do Monte. É o sermão mais extenso do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele lida com muitas coisas. E aí ele vem fazer uma interpretação correta da lei de Deus. Que era justamente nisso que aqueles homens atacavam Cristo. Olha, nós vamos tentar descredibilizar Jesus perguntando a ele coisas sobre a lei. Porque certamente ele vai contra a lei de Moisés. Os homens queriam fazer isso. E Jesus vai dar a interpretação correta da lei. Jesus expõe o erro deles de uma maneira tal que eles ficam indesculpáveis. Não só diante de Deus, mas diante dos homens também. As interpretações antigas que muitos religiosos daqueles dias de Cristo carregavam da lei era destituindo Deus da lei. Então eles liam a lei, liam um conjunto de regras, mas não levavam o Deus da lei em conta. Não levavam o caráter santo, o caráter misericordioso, amoroso, criador, perfeito, bondoso de Deus na lei. E a lei passava a ser um conjunto de regras duras, que na verdade eles usavam para manipular as pessoas, para se manterem no poder, fazer essa manutenção de um sistema religioso hipócrita, de um sistema religioso falido. Era assim que estava boa parte da religião nos dias de Cristo. Talvez a gente leia e a gente pense, olha, mas isso era generalizado. Mas não esqueça que Deus sempre conserva servos fiéis. Ele sempre tem homens fiéis que o buscam de todo o coração. Mas, de fato, em sua maioria, o sistema religioso estava degenerado, o culto em Israel estava degenerado. E não era uma novidade dos dias de Cristo. Há tempos isso vinha acontecendo. Do mesmo jeito que hoje. Nós olhamos para um lado e para o outro e vemos cada absurdo que a gente diz. Não é possível. Não é possível que essa pessoa tenha, de fato, sido transformada. Nós não estamos falando de escorregões em pecados, os quais estamos sujeitos pela nossa carne. Estamos falando em desvios tão claros do ensino de Deus que parece que aquelas pessoas estão cegas para a verdade bíblica. Por exemplo, será que é possível extrair o ódio da lei de Deus? Será que o Deus que é amor perfeito e puro, na sua lei, ensina a odiar? Será que é possível extrair injustiças da lei do Deus que é a própria justiça? É evidente que não. Será que é possível viver, então, uma vida cumprindo a lei de forma apenas exterior, sem nenhuma transformação no coração, sabendo que Deus, o Deus da lei, é aquele que sonda os corações? Essa era a grande falha, a profunda falha dessas pessoas. Tentar interpretar a lei, tirando Deus da lei, como se fosse um conjunto de regras comuns para um clube. E assim não é a igreja. Evidentemente não é assim que se interpreta a lei de Deus. Portanto, a lei não pode ser apenas um conjunto de regras binárias. Certo, errado, sim e não, preto, branco. Mas a lei, ela procede do Deus que é misericordioso, amoroso, de modo que só é possível compreender corretamente a lei quando mergulhamos na palavra de Deus, não só mediante a iluminação do Espírito Santo, mas buscando enxergar o Deus Santo na sua lei. Por que então Deus quis essas coisas?
Nenhuma coisa da lei está lá por capricho. Cada uma delas tem significado profundo e verdadeiro que refletem a santidade e a pureza do nosso Deus e também a sua bondade. Então, para entendermos cada linha da lei, é necessário levar em conta o Deus amoroso, o Deus misericordioso. Olha um exemplo disso. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, dos versículos 43 a 45, Jesus faz isso em alguns momentos, no Sermão do Monte. Esse é um deles. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Jesus repete essa frase com algumas variações. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? O que vocês aprenderam no passado? Aí Jesus diz: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Dentre aspas, que Jesus está citando uma fala comum deles. E algumas pessoas, talvez, lendo o Sermão do Monte, leiam e pensem: será que então Jesus está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Ele está falando da lei de Moisés e está dizendo que a lei diz isso: ame o próximo e odeie o seu inimigo. E não é assim, irmãos, a interpretação desse texto. Jesus está dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Os antigos não é Moisés. Eram os antigos rabinos, os antigos intérpretes da lei, os escribas, os fariseus, que diziam assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa não é a letra da lei. Essa é a interpretação que eles faziam da lei. Então, será que é possível acharmos Deus ensinando em sua lei o ódio? É evidente que não. Mas eles faziam isso porque eles queriam uma desculpa. Eles perguntam a Jesus: quem é o meu próximo? Em outro momento. E Jesus faz aquela parábola do bom samaritano. Porque eles queriam dizer assim: meu próximo é aqueles que compartilham dos meus ideais. Quem não está comigo está distante. E se está distante é meu inimigo. E se é meu inimigo, pela minha interpretação, eu tenho o direito de odiá-lo. Jesus chega agora e diz assim: não é assim. Não é assim que se interpreta a lei. Aí ele diz, versículo 44, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha que coisa incrível, Jesus disse. Vocês estão interpretando a lei errado. A lei não ensina a odiar ninguém. Pelo contrário, a lei ensina a amar. A norma da lei é o amor. É tanto que a lei se resume na palavra amor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Então você não pode extrair o ódio da lei. A lei ensina a amar. Ela não ensina a gente a ser bobo, a não ter direitos. Não é isso. Mas ela apresenta o caráter bondoso, misericordioso de Deus. Jesus está dizendo assim: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ajam de forma graciosa, misericordiosa, compassiva. Tenha favor para com essas pessoas. Elas não merecem. Jesus está dizendo: elas merecem. Elas são seus inimigos, mas são bonzinhos. Jesus diz isso. Eles façam isso para que vocês demonstrem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. E aí ele diz qual é o procedimento do Pai. Qual é o procedimento do Pai? Você vê Deus fazendo chover fogo e enxofre todos os dias do céu sobre os ímpios? Você vê uma pessoa ser fulminada quando ela blasfema contra o Senhor? Não, pelo contrário. Você vê Deus mandando a boa chuva sobre eles também, porque o nosso Deus é bom. Não significa dizer que elas não serão julgadas. Não significa dizer que elas não pagarão pelos seus pecados. Mas apresentam o caráter bondoso de Deus, o Deus misericordioso, o Deus compassivo. Então Jesus, irmãos, de modo algum, estava criando uma nova lei. Nem mesmo como alguns pensam, Jesus estava enrijecendo a lei. Ele só estava dando a interpretação correta da lei. A lei se interpreta levando o Criador da lei em conta. Levando o Deus bondoso da lei em conta. E ele expôs, assim, o erro crasso das interpretações dos antigos rabinos. De interpretar a lei, destituindo o Deus da lei. Separando Deus e a lei. De modo que Jesus ele veio trazer luz para uma verdade que poucos homens ainda conhecem hoje. A verdade é que o nosso Deus é bom. O Deus da lei é bom. A verdade que Jesus veio trazer é que o nosso Deus é o Deus da compaixão. E é só assim que a gente pode interpretar corretamente a palavra de Deus. E muitas religiões, irmãos, muitas igrejas, muitos daqueles que se dizem cristãos, têm vivido um caminho semelhante ao dos fariseus. Eles pegam uma porção da Escritura, interpretam de forma dura, porque de alguma forma isso convém, e assim vão manipulando as pessoas, seja pelo medo, seja envolvendo ou ludibriando num conjunto de palavras para deixar as pessoas amarradas. Mas o nosso Deus
é o Deus da compaixão. É o Deus puro. É o Deus santo, que não tolera o mal. É o Deus que não suporta ver o mal. Mas é o Deus compassivo. Então, acontece essa cena. Jesus é um mestre por excelência. E ele estava ali na sinagoga mais uma vez ensinando. Então, em primeiro lugar, nós temos Jesus sendo o embaixador da compaixão. Se o nosso Deus é o Deus da compaixão, o seu Filho amado é o embaixador, aquele que expõe claramente a sua compaixão para todos os homens. No versículo 10 do nosso texto de hoje, eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas. Está escrito: no sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Só essa passagem já nos diz muita coisa. Tá? Essa passagem é incrível. Primeiro porque ela é o último relato de Lucas. E provavelmente, cronologicamente falando, esse é o último momento em que as escrituras, em todos os evangelhos, definem Jesus indo em uma sinagoga. E os irmãos lembram, sinagoga era o lugar onde os judeus tinham criado para adorar a Deus. As sinagogas, elas possivelmente nasceram naquele período do exílio. Eles estavam na Babilônia, distantes do templo, onde deveriam sacrificar. Não tinham acesso, estavam perdidos por causa dos seus pecados de idolatria, sendo punidos pela idolatria. Por isso que a gente vê eles com uma coisa assim muito grande contra a idolatria. Não é? E eles criaram as sinagogas, que eram espaços de adoração. Depois eles trouxeram isso para Israel, para Jerusalém, ou para Israel, e onde Jerusalém ficava o templo, eles espalhavam sinagogas, onde deixavam chefes, líderes das sinagogas para o povo ir fazer suas orações, ouvir a meditação da palavra de Deus, ler a lei. Não é? E Jesus estava num sábado, numa dessas sinagogas, é isso que o texto nos diz, ensinando. Isso é muito interessante, porque essa é provavelmente a última vez que Jesus entra numa sinagoga para ensinar. Esse possivelmente era o último mês de Cristo, antes da sua morte, antes dele se sacrificar em nosso favor. E nós sabemos que durante seu ministério, muitos inimigos eles se levantaram contra Jesus, tentando colocar uma incredibilidade nas palavras de Cristo, tentando acusar Jesus de blasfêmia, tentando acusar Jesus de ir contra a lei, de ir contra os profetas, acusando Jesus de blasfêmia quando ele diz assim, eu sou filho de Deus. E para os judeus isso era uma ofensa muito grande. Significava dizer, se eu sou filho de Deus, eu compartilho a mesma essência de Deus. Então eles estavam dizendo, você se julga Deus? Eles acusavam Jesus o tempo todo. E nós sabemos que a maioria desses homens, eles faziam parte dessa elite religiosa. Principalmente de dois grupos. Ou eles eram fariseus, ou eram saduceus. Os saduceus eram mais ligados à linhagem sacerdotal, e os fariseus eram homens como os escribas, que interpretavam suas Bíblias e traziam tradições antigas e duras, rígidas. Mesmo assim, mesmo sendo perseguido, de algum modo, pela providência de Deus, até porque a população, boa parte do povo, o via como mestre, como rabino, Jesus, ele encontrava espaço nas sinagogas para poder ensinar. Isso era inquestionável. Ele é o mestre por excelência e ninguém poderia dizer o contrário. E Jesus, ele ensinava. Então, talvez a oportunidade que ele recebesse para ensinar nas sinagogas fosse uma estratagema maligna desses homens querendo achar ele alguma contradição, para ter um motivo para acusá-lo. Ou talvez porque o reconhecessem como mestre de fato. Não sabemos. O que sabemos é que o nosso Deus, o Deus da providência, permitiu e decretou que Jesus ensinasse nas sinagogas, para que ficasse claro tudo isso. E Jesus, ele assume essa postura. Mas uma coisa nos chama a atenção nesse versículo. No versículo 10. Ao respeito de Jesus, a lei. Observe, mesmo diante de pessoas que o queriam matar, mesmo diante de sua peregrinação, no seu caminho até a Páscoa em Jerusalém, que ele sabia que seria morto. Mesmo diante de uma multidão que às vezes o apertava, diante de discípulos fracos que ele tinha que estar o tempo todo consolando e ensinando, Jesus, ele não deixou de cumprir o seu papel. No sábado, no dia do Senhor, ele vai à sinagoga e, com grande reverência e santidade, ele vai adorar o Pai. Ele está lá na instituição pública do culto. Que é estranho, né, para nós, porque as pessoas aqui arranjam a menor desculpa possível. Eles só querem uma desculpa, um fiozinho de cabelo para dizer, hoje eu não vou para o culto, não.
Ah, o que foi? Não sei. Eu bati, tomei uma topada, fiquei chateado, não quero ir pro culto, não. Ah, não acordei bem, acho que eu tô espiritualmente fraco. Ah, não, lá tem muita gente ruim, tem muito hipócrita. Bem-vindo, tem espaço para mais um. O Senhor Jesus era o único que tinha o direito de dar uma desculpa do tipo. Ele poderia dizer, ali tá cheio de pessoas que querem me matar. Porque eu sou fiel ao Pai. Ali está cheio de pessoas que logo vão me crucificar. Mas não é isso que Jesus faz. Ele não leva em conta a maldade dos homens. Ele leva em conta que tinha uma missão e também tinha uma obrigação, como filho de Deus, de obedecer ao Pai que está no céu. E o Pai instituiu o culto público, uma adoração pública ao seu nome. E Jesus está lá, reverentemente, adorando a Deus, mesmo diante de muitos dos seus algozes. Ele não estava só diante de hipócritas, irmãos. Ele não estava só diante de pecadores como nós. Ele estava diante de algumas das pessoas que alguns dias depois diriam para ele assim, gritariam publicamente, crucificam, crucificam. Nós preferimos Barrabás livre. Então, enquanto eu estava ensinando na sinagoga, enquanto Deus, mediante a sua providência, tinha dado espaço para ensinar, o texto não nos diz qual o conteúdo do seu ensino, o texto não diz qual passagem do Antigo Testamento foi aberta para sua explicação, o texto nos diz, no versículo 11, assim, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Agora eu quero que você imagine essa cena. Uma sinagoga era uma espécie de igreja, uma congregação. Pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus. E chega ali uma mulher, um sábado, encurvada. Para a maioria das pessoas, seria algo totalmente comum. Quantas vezes você já passou na rua, andando aí, comércio, onde quer que seja, e você viu uma pessoa com alguma deficiência? Cega, encurvada por algum problema na coluna, mancando, coxa, com muletas, cadeira de rodas. E você simplesmente fingiu que não via, seguiu sua vida, porque, enfim, já que você não está nessa posição, melhor para você, né? A gente pensa assim. Quantas vezes você não já se deparou com uma situação parecida e você não deu a mínima para isso? Só com os olhos de Cristo. Aquela mulher que estava naquela situação, ele sabia o porquê, porque ela estava atormentada por algum espírito maligno. Ela não passaria despercebida aos seus olhos. Ela jamais passaria despercebida aos olhos dele, porque ele é o Deus da compaixão. Porque ele é a própria misericórdia. Quanto à condição real daquela mulher, a gente não tem como definir ao certo. A gente não sabe dizer ao certo o que era. O que a gente tem é apenas esse relato. Então, uns teólogos vão dizer, não, aquilo ali era uma doença espiritual. Algum espírito maligno que coloca enfermidade nas pessoas, colocou nela. Ela não estava necessariamente possessa, mas estava enferma por alguma coisa espiritual, externa, maligna. Outros vão dizer, não, de fato ali tinha uma possessão. Um demônio se apoderava dela e ela ficava encurvada. Mas não é o que parece. Não parece o sentido do texto, porque aquela mulher está indo voluntariamente à sinagoga no sábado. Obviamente o intuito era adorar a Deus, cultuar o Senhor. Ainda há a possibilidade dela estar naquela situação por causa de um jugo diabólico. Ela não estava possuída por completo. Ela não tinha perdido o senso de quem era. Ela não tinha perdido o controle sobre suas decisões. Mas estava espiritualmente atormentada por uma doença colocada lá pelo diabo. Porque não sabemos, o texto nos diz. Não temos como dizer, definir ao certo a situação daquela mulher. O que nós sabemos, pelo relato, isso é uma questão espiritual, é que era uma coisa má. Isso nos revela que o diabo é o ser mais terrível, mais desprezível que existe. Por algum motivo, Satanás havia aprisionado aquela mulher nesse jugo terrível, de andar encurvada, retorcida. Não foi por algumas horas, não foi por alguns dias. O texto nos revela que foi por 18 anos. Aí você que gosta de academia, de treinar, de esportes, depois de um dia de treino você sente, né? Quando tá parado e volta a treinar, dores no corpo.
às vezes dor na coluna, não, a gente usa muito, principalmente o pessoal do jiu-jitsu aqui da igreja. Agora imagine 18 anos encurvada. A coluna dela estava deformada. Provavelmente os ossos já deviam ter calcificado de forma torta. Uma coisa que seria impossível corrigir. Toda a dinâmica da vida dela tinha sido influenciada por causa dessa calamidade terrível. Por causa dessa chaga perversa. Mas agora ela estava prestes a se encontrar com o Filho de Deus. Com aquele que é a própria misericórdia, a própria compaixão encarnada. Aquele que veio tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. Ela estava prestes a conhecer não só a verdadeira misericórdia, mas o verdadeiro poder do Deus misericordioso. Porque Cristo, nos versículos 12 e 13 está escrito, ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Observe o que o texto diz. Jesus a vê entrando, está numa sinagoga, tem pessoas, é o sábado, devia estar cheia aquela sinagoga, até porque muita gente estava também peregrinando para Jerusalém, por causa da Páscoa. Muita gente, mas Jesus coloca os olhos naquela mulher. E o texto nos diz que ele a chamou. Como ele estava na posição de ensino, imagina que ele estava na frente das pessoas. Ele chama, olha, vem cá. Coloca ela na frente de todos. E declara, você está livre da sua enfermidade. Impõe as mãos, toca nela. E ela imediatamente se endireitou. É isso que Jesus diz, você está livre. Sabe o que é isso, irmãos? Que está declarado aqui? É a graça. Está declarado aqui para nós, é a graça do Deus que pode tudo. Do Deus que é bondoso. Do Deus que pode curar absolutamente qualquer doença, qualquer dor e qualquer situação que você possa imaginar. Da mais difícil, da mais terrível, Ele pode. E Ele fez isso por amor. A graça do Senhor, ela transforma o desespero, o aprisionamento, a condenação, a dor. Ela transforma isso em refrigério, em liberdade, em salvação, em alegria, em regozijo, em glórias. É isso que sai da boca dela. Glória a Deus por isso. Ela louva ao Senhor. O texto nos diz apenas que ela dava glória a Deus. A gente não pode imaginar o que uma pessoa que estava 18 anos encurvada, provavelmente sentindo dores terríveis por tanto tempo, como ela louvou a Deus. Isso é uma coisa impossível. Nenhum daqueles homens, nenhum médico daqueles dias podia fazer uma coisa dessa. Mas Cristo fez apenas ao impor as mãos e dizer, você está livre. E ela de fato foi liberta. É isso, irmãos. Essa alegria que deve ser experimentada por qualquer homem ao se aproximar de Cristo, experimentar da sua bondade. Aqueles que confessam, se achegam ao Senhor, experimentam a verdadeira liberdade. Agora, você imagina, ela não estava só ela e Cristo, tinha uma multidão ali dentro. Você consegue imaginar os olhares de espanto daquelas pessoas? Como assim? Eles certamente conheciam aquela mulher. E pelas expectativas de vida, aqueles dias eram muito baixas expectativas de vida. Alguém que viveu 18 anos encurvado, provavelmente era a visão que todos tinham daquela mulher. Talvez ninguém lembrasse ela de outro modo, senão encurvada. Num instante, assim, prostrada, por causa de uma doença degradante, humilhante, de procedência demoníaca. No instante seguinte, imediatamente reta, curada. Agora alegre. O que pode sair da boca de um filho de Abraão, de um verdadeiro servo de Deus, depois de uma bondade tão grande? Quais palavras devem estar nos lábios de todos aqueles que foram graciosamente salvos pelo Senhor Jesus Cristo, libertos da condenação do pecado? Não pode ser outra coisa senão glórias ao Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas, porque Ele é bom. As palavras não são suficientes para expressar a gratidão e louvor ao Senhor. Senão que agora uma vida inteira e nova deve ser vivida em favor de Deus. Só o Senhor soberano pode fazer uma coisa dessas. Um milagre visível, atestado por todos. Ninguém podia questionar a veracidade. Nem aqueles homens maus que estavam tentando perseguir Jesus podiam questionar, dizer isso é mentira, porque eles conheciam ela.
Era 18 anos vivendo assim. Era uma senhora. Não era esses milagres fingidos que tem hoje, que os atores são contratados por algumas igrejas. É isso que deve sair dos lábios daqueles que foram libertos por Cristo. O louvor, a adoração, a gratidão. Afinal, irmãos, a boca fala aquilo do qual o coração está cheio. Aí eu pergunto para você, reflita por alguns instantes, o que é que tem saído dos seus lábios? Você foi salvo por Cristo? Porque aquela mulher, ela foi liberta de uma doença física, que atormentava ela, e espiritual também, de algum modo. Mas nós estamos sendo libertos de uma doença que condena para a eternidade, que é o pecado. O que está saindo dos nossos lábios? Diante de uma cena tão espetacular, tão incrível. E quando alguém se converte diante de nós? Qual foi a última vez que você exultou, se alegrou diante de Deus? Meu Deus, fulano estava indo para o inferno e agora foi salvo por causa da graça de Deus, da bondade e misericórdia do Senhor. O que tem saído dos seus lábios? Os filhos de Deus, eles devem regozijar-se diante da graciosa bondade de Deus, da compaixão. Só que, quando a graça ela produz efeitos contrários, e quando a bondade de Deus revelada produz um efeito inverso, ao invés de produzir louvor, produz murmuração, ao invés de produzir alegria, produz ira, tristeza. Que conclusão a gente pode tirar dessas pessoas que agem assim? A conclusão é óbvia. Se Deus fez uma bondade tão grande, agiu misericordiosamente, salvou, curou, fez grandes coisas e atestamos, e a pessoa não se alegra com isso, a conclusão é só: essa pessoa não é um filho de Deus, é um filho das trevas. Ele não foi salvo ainda, ele não reconheceu ainda. Nós temos esse perigo muito grande de uma religiosidade falsa, uma religiosidade distinta de Deus. Uma religiosidade que tem um apego a regras, mas que não conhecem ao Senhor. E se não conhecemos ao Senhor, nós estamos caminhando para a vida, irmãos. Então, em segundo lugar, temos o perigo de uma religiosidade falsa. Quando o bem de Deus, quando a graça de Deus triunfa sobre o juízo, quando a sua misericórdia é maior, é revelada, mas o efeito no coração dos homens presentes é o contrário. Nós identificamos aqueles que ainda não são filhos de Deus. Na verdade, identificamos aqueles que são filhos do diabo. Veja, o versículo 14 é terrível. Está escrito assim: o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. A primeira coisa que observamos nesse versículo é que não foi qualquer indivíduo que disse isso. Quem disse essas palavras foi o chefe da sinagoga. Foi o líder daquele povo. Foi o líder daquela congregação. Isso nos ensina claramente, irmãos, que nem todo aquele que está na posição de líder, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Isso é um grande alerta para nós contra os falsos mestres. Um falso mestre não é só quem não tem estudo. Um falso mestre não é só aquele que quer usar o evangelho para lucrar, para roubar. A característica principal de um falso mestre é que ele não tem um coração transformado por Deus. É que ele não pode se alegrar nas coisas de Deus. É que ele cria o próprio Deus na sua mente. E ainda que chame esse Deus de Yahvé, ele é um Deus criado pelo seu próprio coração. Observe, a reação dele no relato de Lucas é de indignação. Como pode alguém que é um servo de Deus se indignar com o bem? Se indignar com uma obra divina? Com uma coisa tão santa, tão preciosa como essa? De ver uma mulher livre de uma chaga tão terrível. Essa é uma reação incompatível com a lei. A norma da lei é o amor. A palavra que define a lei de Deus é amar. E alguém que sente ira e indignação por alguém que foi alvo do amor de Deus, ela não pode estar mais distante da lei. Ela está no extremo oposto.
Jesus trouxe paz, libertação, cura para uma filha de Abraão. Mas os seus adversários odiaram tanto o bem que ele fez, o bem gracioso, que revelou de fato quem eles eram, de quem eles eram filhos. E aí, interessante, é a desculpa dele para isso. Talvez ele tenha falado isso indignado e ele pensou, tenho que dar agora uma desculpa plausível, porque eu estou diante de uma multidão aqui. E veja como os filhos do diabo, eles são astutos. Não só para enredar muita gente, não só para liderar muitas vezes a igreja, mas olha as palavras, como eles são inescrupulosos, como eles torcem a lei. Desculpa para rejeitar a graça de Cristo estava na lei. Quer dizer, na interpretação errada que eles davam da lei. Isso significa, irmãos, que se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, se você não tiver com seu coração confirmado, se você não amar a palavra de Deus, você vai ser facilmente enganado. Porque eles vão ter bons argumentos, bons para quem não conhece. Para quem conhece, logo perceberá o erro. O erro era claro. Eles tinham extinguido, tirado Jesus, tirado Deus da sua lei. Tirado o legislador da própria lei. Então, isso é um chamado para nós, para amarmos a palavra de Deus. Para mergulharmos no seu ensino. Porque tentar observar a lei, isto é, cumprir a lei de Deus, sem levar Deus em conta, é puro legalismo. Você pode nunca mais, as mulheres, usar um short curto. Você pode nunca mais usar uma calça, usar somente vestido. Se isso não foi feito para a glória de Deus, não vale nada. Homem, você pode nunca mais usar uma regata na sua vida. Estou dizendo que isso é proibido, não, irmãos? Alguns exigem isso. Se você usar a partir de hoje só terno, se você não tiver Deus no seu coração, se a graça de Deus, se não for isso para a glória de Deus, isso não vale nada. Isso vale para qualquer outra mudança de comportamento. Aqueles homens tinham comportamentos restritos em tudo. Tinha uma dieta bem definida. Se isso não for levando Deus em conta, não vale nada. Tentar observar a lei sem o Deus da lei não passa de legalismo. Isso é uma religião falsa. Porque o cumprimento da lei é o amor. Paulo deixa claro isso em Romanos 13:10, parte B do versículo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Qualquer um desses preceitos, ditos como sendo uma ordem divina, sem amor, não passa de legalismo. Um coração em trevas, ele não pode se compadecer, ele não pode amar verdadeiramente. Ele não pode se colocar no lugar de quem sofre. E aquele líder, ele não cumpria a lei de Deus. Ele apenas fingia cumprir. A sede dele de sangue era tão grande que ele estava cego espiritualmente. Ele não podia compreender o que Jesus tinha feito. Ele não podia entender que aquilo era um ato de amor. Está muito claro que um servo de Deus ele não pode viver desse modo. Aquela religião do líder era falsa. Não que a instituição era falsa. Não que as pessoas não eram sinceras ali. Mas a religião que o líder vivia para si, que pregava outros, era falsa. Ensinava errado. Ele entendia que o homem tinha sido feito para um dia, e não o contrário, o dia feito para o homem. Não tinha compreendido nada sobre Deus, porque eles eram hipócritas, eram fingidos. Em outro momento, Jesus tinha declarado lá em Marcos 2:27, e Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A gente não pode inverter as ordens da coisa. O sábado é o descanso. O descanso solene era uma graça de Deus, não um fardo. O descanso solene servia para impedir que homens fossem escravizados e trabalhassem dia após dia sem nenhum descanso para o seu corpo, sem nenhum momento para que pudessem adorar ao Senhor. O descanso solene foi instituído para refrear a ganância dos homens. O descanso servia para a restauração do homem, para a restauração da terra, contra o desgaste do trabalho constante. O descanso era o dia do homem estar nos braços de Deus. Era um dia para o homem, não o homem para o dia. E que coisa podia ser mais santa e prazerosa do que nesse dia poder fazer bem a alguém? E recusa Jesus e trabalhar no sábado.
Quem quiser ser curado, vem outro dia, porque nesse dia não se trabalha. O que podia ser mais feliz, o que podia ser mais gracioso, o que podia ser mais o cumprimento da lei do que amar uma pessoa a tal ponto de curá-la de uma doença. Esse era o significado maior de descansar no Senhor. Jesus estava fazendo aquela mulher, finalmente, depois de 18 anos, poder descansar. Então Jesus expõe a hipocrisia e o erro do falso mestre. Isso nos ensina, irmãos, que nós não podemos tolerar os falsos mestres. Os erros deles não podem ficar sendo deixados aí, sem nenhuma reprimenda, sem que ninguém aponte de que isso está errado. Nós devemos fazer isso. Amar não significa baixar a cabeça para qualquer coisa. Amar não significa dizer eu estou agora passivo a qualquer coisa. Mas significa dizer estar afirmado na verdade e pronto para agir para a glória de Deus, em favor também dos nossos irmãos menos esclarecidos. Em terceiro lugar, irmãos, a graça ela produz alegria e libertação. Jesus já havia dito, um filho de Deus vale mais que aves. E certamente, não tenha dúvida disso, vale mais do que qualquer gado desse mundo. Então, Jesus agora vai expor o legalismo deles. O Senhor vai expor agora o pensamento fracassado, contrário à lei de Deus. E eles, lembrem, o argumento deles contra Cristo era usando a lei de Deus. Isso nos mostra como eles são astutos. Quando aqueles grandes ladrões, travestidos de pastores que nós conhecemos, vão extorquir dinheiro das pessoas, eles usam textos da Bíblia. Distorcidos. Com intuito perverso. Eles são astutos e nós devemos estar atentos a esse mal. Versículo 15, Jesus disse, porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas. Veja, diante de todos, Jesus mostra o erro deles. Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Se o seu animal estiver preso, você vai deixar ele preso lá para morrer porque é sábado? É isso que Jesus está perguntando a eles. Se o animal necessitado no sábado, vocês ajudam? Porque essa mulher que está necessitada não só nesse sábado, mas tem 18 anos, em todos os sábados que ela está aprisionada, escravizada, e vocês nunca fizeram nada por ela. Porque agora ela não pode ser salva. Ela não pode ser liberta. Eles não pensariam duas vezes em salvar o bicho deles. E aí não era nem porque eles amavam esses animais. É porque eles tinham medo de perder. Eles não queriam ter prejuízo. Mas estavam tão cegos pelo pecado e movidos por um senso falso de santidade, hipócrita, fingido, que eles não viam problema algum em deixar aquela mulher sofrer por mais tempo para manter um sistema de crenças errado e intacto. É aceitável que ela fique aprisionada assim. Contanto que aquilo que a gente diz continue sendo a verdade absoluta entre todos. Era esse o pensamento deles. Jesus mostra como eles não amavam o seu próximo. Jesus mostra como eles não compartilhavam o mesmo senso de amor por essas pessoas que tinham o mesmo sangue deles. Eram filhas de Abraão. Perceba, quando Jesus está dizendo assim, vocês são hipócritas, Jesus está tocando na ferida que eles mais se gloriavam. Eles diziam assim, nós cumprimos a lei, você não. Quando Jesus faz isso, inverte o jogo. Jesus está dizendo, vocês são mentirosos. Vocês não cumprem a lei, coisa nenhuma. Vocês são hipócritas. Vocês não estão nem aí. Porque a norma da lei é amar. E quando o amor é realizado, não tem como descumprir a lei amando segundo Deus. Versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Essa é certamente uma pergunta desconcertante. Não tem resposta para ela. A única resposta que aqueles homens poderiam fazer, realmente, eu estou errado. Eles não iam fazer isso. Eles não iam porque eles são orgulhosos. Porque o pecado, o coração deles era tão terrível que tinha tornado o coração deles um pedregulho
inquebrável. Então fica claro a verdade. O sábado é para o homem e não o homem para o sábado. O sábado não é um fardo, mas é uma bênção. Mas eles preferiam ver a mulher escravizada em mais um sábado do que curada. Satanás tinha realizado um mal na vida daquela mulher, do qual não se sabe o nome, por quase 2 décadas. Boa parte das pessoas aqui tem por volta de 2 décadas de vida. Esse foi o tempo que ela sofreu. Aqueles homens preferiam fazer a manutenção da desgraça na vida dela do que vê-la transformada para poder manter um erro, para se manterem na posição de guias dos povos. Jesus estava ensinando uma verdade clara aqui. Quando se leva em conta o Deus da lei, descobrimos que a norma da lei é a compaixão e o amor. Em tudo isso fica claro que Jesus é o mestre da graça. Em tudo isso fica claro que Jesus é de fato o Senhor, que ele era o Messias prometido. Ele é o verdadeiro mestre que silencia os falsos mestres. Ele não faz isso por meio da força. Ele faz isso expondo a verdade. Ele faz isso interpretando corretamente a palavra de Deus. Observe que grande valor devemos dar à palavra de Deus. Versículo 17 está escrito: tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. A gente tem 2 reações. Há um duplo efeito à verdade. Normalmente é isso. A verdade, irmãos, ela produz um duplo efeito. Em alguns, naqueles que são adversários do Senhor, eles se tornam endurecidos. Nesse caso, eles ficaram envergonhados. Não porque se arrependeram, mas porque não tinham uma resposta à altura para dar. Já nos verdadeiros servos, os eleitos de Deus, eles são cheios pela verdade. Os seus corações são inundados pelo amor da graça. E eles se tornam alegres. Eles regozijam diante de Deus. Eles jubilam diante do Senhor. E é dito que eles davam glórias a Deus. Eles se alegravam por todos os feitos gloriosos de Jesus. Deus da graça. O que nós aprendemos nessa passagem? Primeiro, nós devemos fazer alguns questionamentos sobre ela. Jesus descumpriu a lei. Jesus desfez o ensino do Pai de modo algum. O que Jesus faz é cumprir, ensinar o cumprimento correto. Ensinar que a lei ela é cumprida no amor. Não por meio de um conjunto de regras vazias, de interpretações humanas sem sentido. O que aprendemos aqui sobre a lei, irmãos, e sobre a graça, é que lei e graça não são opostas. Elas não contradizem. Pelo contrário, a lei é apresentada pelo apóstolo como um guardião para o povo no passado. E agora nós somos levados pelo Espírito da graça, tudo com o mesmo objetivo: nos levar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Essa passagem, quando nós lemos da bondade de Deus, de Cristo, é um convite amplo para que, primeiro, não abandone a igreja. O próprio Cristo deu esse exemplo, estando no dia da adoração, junto com o povo de Deus, em uma só voz para adorar o Senhor e para observar a sua palavra. Segundo, ela é um convite para que a gente ame a palavra de Deus, para que a gente mergulhe nos seus escritos e busque entender, mediante o Espírito Santo, as verdades eternas do reino de Deus. Terceiro, ela também é um convite para que a gente rejeite os falsos mestres e os seus falsos ensinos, para que a gente não tolere esses erros entre nós. Ainda que eles tenham uma aparência de santidade, quem vai revelar de fato se é fingido ou não? O grande tira-teima entre o certo e o errado está na verdade de Deus revelada. E quarto, ela é um convite constante para que a gente se lance nos braços de Cristo, para que nós nos lancemos, porque nele sim
nós temos o descanso verdadeiro, porque resta um descanso para o povo de Deus. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Cristo, e somente Ele, pode nos dar alívio de toda e qualquer doença, escravidão, perversão, pecado. Somente em Cristo temos liberdade eterna. Ele é o nosso Shabá eterno. Essa passagem nos ensina, irmãos, que todo verdadeiro servo de Deus deve se compadecer e amar como Cristo amou. Aí a gente lembra o que Paulo fala lá aos Coríntios. É o contrário da disposição daquele homem. É o contrário da disposição daquele líder. Assim nós identificamos quem ama. O amor é paciente e bondoso. O amor, ele não é mau. O amor, ele não arde ciúmes. Ele não se envaidece, ele não é orgulhoso. Ao contrário daquilo que foi dentro. O amor, ele não se conduz de forma inconveniente. Que coisa mais inconveniente é ver Deus curando e agindo, a pessoa dizendo, não pode ser assim. Que coisa mais inconveniente é agir contra a vontade de Deus. O amor, ele não busca os seus interesses. Era isso que aquele homem estava fazendo, buscando os próprios interesses. A manutenção do próprio sistema. O amor não se irrita. Essa foi a reação do homem. Ele ficou indignado com a bondade de Deus. O amor, ele não se ressente do mal. Foi isso que Jesus ensinou. Ame até os seus inimigos. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aquele homem preferia a injustiça. Quando a verdade foi exposta, ele ficou indignado. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio amor. Ele é a definição plena e perfeita. Portanto, se queremos cumprir a lei, se queremos de fato viver para sempre com Ele, devemos imitá-lo, porque Ele é o próprio amor. E a norma da lei é o amor. Amém. Vamos colocar em pé para louvarmos ao nosso Deus, irmãos. Cantar ainda mais um cântico.